Olá pessoal, essa é a nossa última aula de equações algébricas, onde o principal objetivo é a obtenção das raízes racionais de uma equação algébrica quando elas existem. Bom, não tem uma maneira para resolver qualquer equação algébrica, mas pelo menos as raízes que são racionais nós conseguimos encontrar utilizando o método conhecido como pesquisa de raízes racionais. É o que vamos estudar aqui. Além disso, veremos dois resultados envolvendo raízes irracionais e raízes complexas, e mais o teorema de Bolzano, que fala sobre raízes reais. E com tudo isso, temos as ferramentas necessárias para trabalhar com qualquer exercício de equações algébricas. Tá legal? Muito bem, vamos começar então com a pesquisa de raízes racionais. Ela diz que se o número p sobre q com p e q primos entre si é uma raiz de uma equação polinomial de coeficientes inteiros, então o p é divisor do termo independente dessa equação e o q é divisor do coeficiente da potência de maior grau da equação. Observe que esse resultado não garante a existência de uma raiz racional. Porém, se essa raiz existe, eu sei que ela tem que cumprir essa condição. O numerador tem que ser divisor do A0 e o denominador tem que ser divisor do AN, beleza? Então a gente vai procurar raízes entre os caras que cumprem essa condição. E aí veremos se essas raízes existem ou não. Tá legal? Por exemplo, encontre as raízes racionais da equação x na quarta menos 5x ao cubo mais 5x ao quadrado mais 5x menos 6 igual a 0. Muito bem. Se existirem raízes racionais nessa equação, elas são tais que o numerador vai ser um número que pertence ao seguinte conjunto. Bom, numerador tem que ser um divisor do termo independente. No nosso exemplo, o termo independente é menos 6, ok? Então, quais são os divisores inteiros do menos 6? Seguinte, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, ou ainda mais ou menos o próprio 6, certo? São os números inteiros que eu consigo dividir o menos 6 para eles e dar uma divisão exata, uma divisão com resto zero, né? Beleza, esses são os possíveis valores para o numerador da raiz. Agora, olharemos os possíveis valores do denominador. E aí, olha só que interessante o que vai acontecer. O coeficiente AN desse nosso exemplo é 1, certo? Porque é o coeficiente da potência de maior grau, o x na quarta. Quando esse coeficiente é 1, os possíveis valores de Q é mais ou menos 1. Eu só posso dividir o 1 para ele mesmo, né? E aí, quando eu for olhar para os possíveis valores de P sobre Q, na verdade eu encontro os próprios possíveis valores de P. Porque eu vou estar sempre dividindo os valores de P para mais ou menos 1. Então resulta eles mesmos, certo? Então, nesse caso particular, onde o coeficiente AN da equação é 1, as raízes racionais, na verdade, são raízes inteiras. E aí essas raízes, elas estão no conjunto, essas raízes, se elas existirem, né? Elas estão no conjunto dos divisores do termo independente. Então é só você buscar entre os divisores do termo independente, quais são raízes. Então aqui a gente vai buscar entre esses valores mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e mais ou menos 6, quem é raiz.
E aí, para isso, tem que testar na equação. Substitui o x pelo valor, faz a conta e vê se dá zero. Se o resultado é zero, esse número é raiz. Se o resultado não é zero, não é. Muito bem. Outra maneira de fazer essa verificação é por meio do dispositivo de Briot-Ruffini. Lembre que todo polinômio é divisível por x menos uma de suas raízes. Então, você pode dividir a equação por x menos o valor que você está testando e ver se o resto é zero ou não. Maravilha! Vamos começar com x igual a menos 1. Com esses valores pequenos, não tem tanto problema calcular as potências, então podemos substituir na equação mesmo e ver o resultado. Certo? Se x é menos 1, fica menos 1 na quarta, menos 5 vezes menos 1 ao cubo, mais 5 vezes menos 1 ao quadrado, mais 5 vezes menos 1, menos 6. Quanto dá essa conta? Menos 1 na quarta, 1. Menos 1 ao cubo, menos 1, vezes menos 5, mais 5. Menos 1 ao quadrado é 1, vezes 5, 5. Depois, menos 1 vezes 5, menos 5, menos 6. Bom, menos 5 mais 5 é 0. 1 mais 5, 6. Menos 6, 0. Olha só que beleza. Primeiro valor testado já é, de fato, uma raiz. X igual a menos 1. Beleza. Na sequência, vamos testar x igual a 1. Para fazer isso, basta calcular a soma dos coeficientes da equação, ok? Lembre lá de polinômios. O valor numérico de um polinômio para x igual a 1 é a soma dos seus coeficientes. Então, é só fazer 1 menos 5, mais 5, mais 5 menos 6, que novamente resulta 0, certo? Dessa forma, x igual a 1 também é uma raiz da equação. Já obtemos duas raízes inteiras, mais ou menos 1. Vamos continuar a verificação para ver se a gente encontra mais raízes. Se x for menos 2, fica menos 2 na quarta, menos 5 vezes menos 2 ao cubo, mais 5 vezes menos 2 ao quadrado, mais 5 vezes menos 2, menos 6. Certo? Menos 2 na quarta dá 16. Menos 2 ao cubo é menos 8 vezes menos 5 mais 40. Menos 2 ao quadrado, 4 vezes 5, 20. Muito bem, 5 vezes menos 2, menos 10, menos 6. Bom, menos 10 menos 6 é menos 16, com mais 16 dá 0, só que aí sobrou 20 mais 40, 60. Se x for menos 2, o primeiro lado da igualdade não resulta a 0, a igualdade não é verificada, portanto, x igual a menos 2 não é raiz. Vejamos se x igual a 2 é raiz. Bom, é só usar o que a gente já escreveu aqui em cima, né? Só trocar o menos 2 por 2. Resulta 16. 2 ao cubo, 8, vezes menos 5, menos 40. 2 ao quadrado, 4, vezes 5, 20. Mais 10, menos 6.
Beleza. 10 menos 6 é 4, mais 16, 20, com 20, 40, menos 40 dá 0. Maravilha. X igual a 2 é também raiz da equação. Já obtemos 3 raízes distintas. Se a gente encontrar uma quarta raiz distinta, antes de testar todos os valores, já pode parar a verificação, porque se a equação é de quarto grau, ela vai ter no máximo 4 raízes distintas, né? Ok, então se a gente tiver sorte, de repente nem precisa testar todos os valores. Bom, para valores maiores que 2, já fica chatinho calcular as potências ali, já dá números grandes. Portanto, é interessante usar o dispositivo de Briot-Ruffini para fazer a conferência. Como que vai funcionar? Pega os coeficientes da equação. 1 menos 5, 5, 5 e menos 6. E coloca aqui o valor que você vai testar. Ok? Testaremos o menos 3 inicialmente. Então é só baixar o primeiro coeficiente, né? E aí você multiplica ele pela possível raiz e soma o resultado desse produto com o próximo coeficiente lá de cima e aí vai repetindo esse procedimento. O número que resultar aqui no final é o resto, né? 1 vezes menos 3, mais 5, aliás, menos 3 menos 5, menos 8, ok? Menos 8 vezes menos 3, 24, mais 5, 29. 29 vezes menos 3 fica menos 87, mais 5, menos 82. E por fim, menos 82 vezes menos 3 fica mais 246, com menos 6, 240. Resto não é zero, portanto, o menos 3 não é raiz. Vamos agora testar o 3 positivo. Se x for 3, 1 vezes 3, 3, menos 5, menos 2, menos 2 vezes 3, menos 6 mais 5, menos 1, menos 1 vezes 3, menos 3, mais 5, 2, e por fim, 2 vezes 3, 6, 6 menos 6, 0. Olha só que maravilha! Achamos a quarta raiz distinta, x igual a 3. Dessa maneira, nem precisa conferir para x igual a mais ou menos 6. Certamente não são raízes, né? Porque a gente já encontrou 4 raízes distintas e a equação é de quarto grau. Então, está resolvido o problema. Nesse caso, as 4 raízes da equação são inteiras. E são elas mais ou menos 1, 2 e 3. Como acabamos de ver, não temos a garantia da existência de raízes racionais. Portanto, podem aparecer raízes irracionais e raízes complexas. Vamos falar um pouquinho sobre elas agora. Sobre raízes irracionais, acontece o seguinte: se uma equação polinomial de coeficientes racionais admite como raiz o número irracional a mais raiz quadrada de b, então o número a menos raiz quadrada de b também é raiz da equação, onde a e b são racionais e b é não quadrado perfeito. Se b fosse quadrado perfeito, eu poderia extraí-lo da raiz quadrada, e aí essa raiz, no fim das contas, não seria um número irracional, né? Então, A e B são racionais e B é não quadrado perfeito.
Esse resultado é muito interessante porque se você tem uma equação que você sabe que uma das raízes é dessa forma, a mais raiz quadrada de b, automaticamente você conhece outra raiz dessa equação, que é a menos raiz quadrada de b. É só trocar o sinal do radical, beleza? E acontece algo muito semelhante nas raízes complexas. Olha só, se o número complexo a mais bi é uma raiz de uma equação algébrica de coeficientes reais, então o número complexo a menos bi também é raiz dessa equação. Se o número complexo é raiz de uma equação de coeficientes reais, então o seu conjugado também é raiz dessa equação. Vamos entender por que isso acontece, pelo menos aqui nas raízes complexas, beleza? Para isso, precisamos observar inicialmente o seguinte: quando eu faço o conjugado de um número complexo mais o conjugado de outro número complexo, é a mesma coisa que fazer o conjugado da soma desses números complexos, ou seja, o conjugado de Z1 mais o conjugado de Z2 é igual ao conjugado de Z1 mais Z2, beleza? Isso aqui é muito fácil de se observar. A gente não vai fazer para não perder muito tempo, mas é bem simples. Chama Z1 de A mais BI, Z2 de C mais DI. Faz os cálculos, você vai ver que de fato obtém-se a igualdade, tá? E vale também essa mesma ideia para a multiplicação. Fazendo o conjugado de Z1 vezes o conjugado de Z2 é a mesma coisa que o conjugado de Z1 vezes Z2. E se eu multiplico esses produtos por uma constante, um número, também mantém-se a igualdade, tá? Se eu faço um número k vezes o conjugado de Z1 vezes o conjugado de Z2, é a mesma coisa que eu fazer o conjugado desse número k vezes o Z1 vezes o Z2. Muito bem, sabendo disso, o que vai acontecer? Se eu pegar o valor numérico de um polinômio p qualquer e calcular para o conjugado de um número complexo z, isso é a mesma coisa que eu calcular o conjugado do valor numérico desse polinômio para o número complexo z. Certo? Por quê? Porque o valor numérico de p para o conjugado de z é eu pegar lá no polinômio p, trocar o x pelo conjugado de z e fazer os cálculos, né? Então eu teria que calcular as potências lá, né? Conjugado de z elevado a um certo expoente, multiplicar pelos coeficientes e fazer as somas. Mas como a gente observou, se eu vou calcular se eu vou calcular conjugado de z elevado ao quadrado, por exemplo, é conjugado de z vezes conjugado de z, que é a mesma coisa que o conjugado do z vezes z. Então, na prática, se eu vou calcular conjugado de z elevado na n, é a mesma coisa que eu pegar o z, elevar na n e fazer o conjugado disso, né? E a mesma coisa com as somas e multiplicações pelos coeficientes. Então, na prática, é só eu calcular o valor numérico do polinômio para o número complexo z e tomar o conjugado disso tudo. Porém, se eu supor que z é uma raiz do polinômio, eu sei que o p de z é zero. E aí, na verdade, vai ficar então conjugado do zero, que é zero. Então, a gente conclui que o conjugado de z é uma raiz do polinômio, desde que o z seja uma raiz, né? Que era exatamente o que a gente queria mostrar, beleza?
Então, se um número complexo é raiz de uma equação algébrica, o seu conjugado também é raiz. Só é importante observar, a equação deve apresentar coeficientes reais, tá ok? E para finalizar essa aula, teorema de Bolzano, que fala sobre raízes reais. Seja p de x um polinômio de coeficientes reais e AB um intervalo real qualquer que é aberto nos extremos. Se p de A vezes p de B for menor que zero, então p de x possui um número ímpar de raízes no intervalo AB. Já se p de A vezes p de B for maior que zero, então p de x possui um número par de raízes nesse intervalo AB. Muito bem, vamos olhar o que acontece com o polinômio nos extremos do intervalo. Calculamos p de A, calculamos p de B e multiplicamos. Se o resultado dessa multiplicação for menor que zero, sabemos que o polinômio tem um número ímpar de raízes nesse intervalo ali. Pode ser uma raiz, 3, 5 e assim por diante. Claro que dependendo do grau do polinômio, esse número ímpar pode se restringir a uma raiz apenas ou 3, mas enfim, sabemos que é um número ímpar de raízes. Já se p de A vezes p de B for maior que zero, então o polinômio vai ter um número par de raízes. Pode ser 0, 2, 4 e assim por diante. Novamente, dependendo do grau, esse número par pode se restringir a nenhuma raiz ou só duas, enfim. Bom, vamos entender graficamente o que acontece aqui. Então, lembrando que o eixo x é o eixo horizontal e o eixo y é o eixo vertical, correspondente aos valores do polinômio, note o seguinte: se p de A vezes p de B é menor que zero, significa que p de A e p de B possuem sinais diferentes. Dessa maneira, p de A é positivo e p de B negativo ou vice-versa. Vou considerar na nossa análise que p de A é positivo e p de B negativo, beleza? Dessa maneira, o p de A está acima do eixo x e o p de B está abaixo. Muito bem. Então, temos aqui o ponto de coordenadas A, P de A. E aqui o ponto de coordenadas B, P de B. Como B é maior que A, o B está à frente do A. Muito bem, esses dois pontos pertencem ao gráfico do polinômio, né? Então, o gráfico passa obrigatoriamente por eles. E aí pensa o seguinte: para o gráfico sair do ponto A, P de A, e chegar lá no ponto B, P de B, obrigatoriamente ele vai ter que cortar o eixo X pelo menos uma vez nesse intervalo AB, certo? E onde o gráfico corta o eixo X é onde temos uma raiz, justamente porque é onde o polinômio vale zero, né? Então, beleza, o gráfico pode cortar o eixo X uma única vez e chegar lá no ponto B, P de B. Mas pode acontecer o seguinte, né? O gráfico pode cortar uma vez, só que em vez de ele ir lá para o ponto B, P de B, ele pode cortar o eixo X e subir de novo. Eu teria duas raízes nesse intervalo, né? Porém, para o gráfico passar pelo ponto B, P de B, ele vai ter que descer e cortar o eixo X mais uma vez nesse intervalo. Cada vez que o gráfico sobe, ele tem que descer de novo. Então, eu sempre vou ter um número ímpar de raízes, né? Desceu a primeira vez, e aí para cada vez que sobe tem que descer de novo. Então, é um número ímpar de raízes nesse intervalo. Tá legal? Muito bem. Agora, no caso onde P de A vezes P de B é maior que zero,
O que ocorre é que P de A e P de B possuem o mesmo sinal. São ambos positivos ou ambos negativos. Ou seja, os dois pontos estão ambos acima do eixo X ou ambos abaixo. E aí o que acontece? Para o gráfico sair de um ponto e passar pelo outro, ele pode nem cortar o eixo X, então a gente pode não ter nenhuma raiz real. Mas aí para cada vez que o gráfico corta o eixo X no intervalo, ele vai ter que cortar mais uma vez, né? Para voltar para o mesmo lado onde estão os dois pontos. Então, para cada vez que sobe e tem que descer, a gente sempre vai ter um número par de raízes nesse intervalo. Tá legal? Então é isso, galera. Terminamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês lá na aula de exercícios resolvidos, onde colocaremos em prática tudo que foi visto nessa aula e nas outras de equações algébricas, resolvendo exercícios, questões de vestibulares. Até lá. Tchau, tchau.